11 horas em ponto e do lado de cá, pelo estúdio da CNN na Avenida Paulista, a gente segue bastante atento às repercussões de assuntos bem importantes. Legal já atualizar você aqui uma questão. A gente começou o dia com a expectativa para o depoimento de Anderson Torres, e que haveria de acontecer hoje, mas esse depoimento foi adiado. A Polícia Federal adiou o depoimento de Torres, que estava marcado para hoje, dia 23 de janeiro. Já o governador afastado, Ibanez Rocha, deve entregar o celular a autoridades a qualquer momento. Sobre esses assuntos tão importantes, a gente conversa agora ao vivo com a professora de Direito e Processo Penal da Fundação Getúlio Vargas, a Raquel Scalcon, ou Scalcon. Por favor, professora, já me corrija que não quero cometer aqui uma deselegância. Não, bom dia a todos, bom dia, Elisa, é um prazer estar aqui com vocês. Qualquer pronúncia, está bem aceita, está correta. E só pela entonação, já identifiquei que tu és do sul do país. Professora, só um instante. Exatamente. Desculpe a deselegância. A gente tem de mostrar, antes de iniciar a conversa com a senhora, tem uma imagem importante para compartilhar agora para quem nos acompanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participa de uma cerimônia e, neste momento, atenção para essa imagem. Lula é recebido pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Vejam aí, no centro da tela, o presidente argentino que agora cumprimenta a primeira-dama do país, Rosângela Silva. Lula que cumprimenta a primeira-dama argentina e eles que estão entrando neste momento. Opa, que já temos imagens do lado de dentro, ótimo. Tá aí no interior da Casa Rosada. O presidente Lula tem agora reunião com o presidente argentino e também tem mais encontros, inclusive com empresários argentinos. E pela programação, todos esses encontros devem acontecer dentro da Casa Rosada. Professora, desculpe, viu? Jornal ao vivo é isso, as informações vão chegando e a gente vai aqui acrescentando para quem nos acompanha. Mas pronto, voltando a atenção agora para a professora de Processo Penal da Fundação Getúlio Vargas, gostaria de ouvi-la sobre as decisões e os acontecimentos em Brasília. A começar pela defesa de Ibanez Rocha, o governador afastado do DF. Segundo a defesa de Ibanez, ele faz questão de que o celular dele seja periciado, pois, segundo eles, não há nada a ser escondido e que Ibanez é o maior interessado na apuração dos fatos. Essa atitude, professora, pode beneficiar o governador que agora está afastado? Bom, acho que é um ponto super importante aqui que nós estamos discutindo. Desde o início, a defesa que assumiu aqui em relação ao governador afastado tem uma linha clara no sentido de que ele é inocente, como todos, mas que ele quer, inclusive, colaborar o máximo possível com a investigação. Sem dúvida nenhuma, entregar o celular é algo que não é dever dele, muito menos entregar, por exemplo, a senha, né? Quando há uma apreensão do celular, sequer é necessário entregar uma senha de um celular. Então, esse ato é um comportamento que tenta indicar, tenta demonstrar a boa-fé, digamos, do governador afastado. É isso um pouco que é a linha que a defesa tem cada vez mais tentado seguir. Isso beneficia, de certo modo, sim, porque não é uma atitude comum. Isso pode, à medida do que nós formos encontrar em relação ao celular, né, o que for identificado como conteúdo desse celular, isso pode ser bastante importante para ele. Acho que é uma atitude que, digamos, tem uma coerência com a linha de defesa que vem sendo adotada. Agora, o que vai ser encontrado no celular, qual é o conteúdo, se houver alguma modificação, isso vai ter que ser periciado pela polícia. Professora, para leigos como nós, né, que não estamos habituados, às vezes, com esse processo de investigação, por isso a importância de ter a senhora para nos explicar, esse tempo entre o possível crime, ali do dia 8 de janeiro, até hoje, que já é dia 23 de janeiro, em teoria, já teria dado tempo de mexer no celular, de apagar uma mensagem e tudo mais. Como é que funciona uma investigação daqui para frente em cima de um aparelho que já deve ter sofrido modificações? Eu estou aqui no campo das hipóteses, citando Ibanez Rocha, mas trago o mesmo exemplo para Anderson Torres, que está aparecendo aqui na tela. A polícia não teve acesso a esses aparelhos ainda. Como é que é uma investigação nesse caso? Não, perfeito. Como acontece isso em regra, né? Em regra é um elemento surpresa, ou seja, há uma busca e apreensão, por exemplo, a pessoa não está sabendo, o celular é apreendido, algumas entregam a senha, outros a polícia mesmo consegue desbloquear, e aí o acesso aos conteúdos é um conteúdo não modificado, com certeza. Num caso em que há um decurso de tempo em que a pessoa já sabe que está sendo investigada,
é evidente que pode haver alguma modificação. Não acho que isso, sinceramente, seja crime. Aqui alguns até vão discutir se poderia ser uma obstrução de justiça, caso se apaguem provas, se apaguem mensagens. Não acho que isso seja um crime. Acho que ninguém tem o dever de se autoincriminar, ao contrário, né? Existe o benefício de não se autoincriminar. Mas aí a questão da perícia nesse celular, nos dados, pode indicar se houve alguma modificação, pode haver o que nós chamamos de algum tipo de cadeia de custódia sobre esse material, esse conteúdo, esses dados. Então, cabe agora nós aguardarmos para ver o que vai ser concluído sobre esse aparelho que será entregue. Então, não é tão simples, vamos dizer assim. Precisamos ter um pouco aqui de paciência para entender como que as coisas vão seguir. Professora, além desse cenário de que Ibanez deve entregar o celular à Polícia Federal hoje, nós abrimos os trabalhos aqui no live dizendo, em instantes devemos acompanhar o depoimento de Anderson Torres, à Polícia Federal. E aí logo na sequência a apuração, que já apareceu, informações inclusive trazidas pela Basília Rodrigues, que o depoimento foi adiado, que não vai ser mais hoje, uma nova data vai ser definida em uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal com Alexandre de Moraes. Então, enquanto não há autorização, não há depoimento. Isso costuma ocorrer por quais motivos, geralmente? Lembrando que no primeiro depoimento, Torres manteve-se em silêncio. E ele tem, assim, o direito de fazê-lo, certo, professora? Não, exatamente. Acho que é bom sempre nós relembrarmos esse ponto. Nenhum investigado precisa falar ao contrário, há um direito ao silêncio, inclusive esse silêncio não pode ser usado contra a pessoa, ou seja, o fato de que alguém fique em silêncio não pode ser usado para dizer, bom, isso significa então que você tem, digamos, alguma questão a esconder. Isso não pode ser feito, isso é incorreto, é o nosso direito constitucional de ficar em silêncio se quer ser prejudicado por isso. Ele usou esse direito, ficou em silêncio, agora teve essa remarcação. Eu acredito que tenha sido uma questão, talvez, de interesse da própria defesa, não está confirmada ainda essa informação, até fui buscá-la. Em que medida? Na medida em que a defesa, ela requeria, ela já insistia no acesso à íntegra da investigação, ou no máximo possível da investigação, o que ela estaria dizendo que não possuiria ainda. Então, na medida em que certos atos já foram finalizados, já estão documentados, de fato, há o direito da defesa de ter esse acesso. Então, nós não conseguimos acompanhar integralmente o que se passa nessa investigação, mas muito provavelmente aqui há algum tipo de, digamos, troca entre, bom, nós queríamos ter acesso a essas provas que já foram produzidas, isso é direito efetivamente da defesa, e, para tanto, antes de falarmos, ou seja, antes do cliente, do investigado falar, a defesa quer olhar algumas coisas para que ele possa, então, se manifestar, inclusive, sobre elas e não ser pego, por exemplo, de surpresa. É um pouco essa lógica que acontece muitas vezes em mudança de data. Certo, professora. E de acordo com o seu olhar, todo o seu conhecimento, a senhora avalia que pode ter havido um excesso em ter pedido para que o governador do DF seja afastado, para que o ex-secretário de Segurança Pública do DF seja preso? Como é que a senhora avalia todo esse cenário da justiça brasileira com duas figuras importantes? É interessante que recentemente eu dei uma entrevista para uma rádio espanhola e a pergunta era mais ou menos a mesma. E eles diziam que o surpreendia um pouco as decisões, as fortes decisões do ministro Alexandre de Moraes, e eles viam com uma certa ressalva, vamos dizer assim, os próprios espanhóis, enfim, e os jornalistas naquele caso. Sim, essas são medidas excepcionais. Por exemplo, em relação ao próprio afastamento do governador, há uma discussão, inclusive, sobre a questão de que não houve um pedido específico da Procuradoria, então se teria sido, né, como que teria sido, não exatamente de ofício, mas tem uma discussão sobre a própria questão de não teria sido ali uma iniciativa muito forte do ministro Alexandre de Moraes. Em relação ao inquérito como um todo, há uma discussão de competência, ou seja, governador e secretário, né, à época, têm um foro específico para serem investigados, que não é o Supremo. Então, existem várias disputas ali, técnicas, vamos dizer, que colocam em questão essa decisão. E há uma outra narrativa que que protege muito o ministro, no sentido de que, bom, quando nós temos uma democracia em risco, há certos limites de legalidade que podem, digamos, ficar ali na linha, né, na risca, podem ser, digamos, tensionados ao seu limite. Eu não vejo dessa forma. Eu sempre acho que medidas cautelares como essas têm que ser a última escolha. Então, eu vejo com ressalvas essas medidas adotadas,
embora minha posição política seja evidentemente pela democracia e contrária aos atos.